Ele nasceu nas vastas e impiedosas planícies da Transoxiana, uma terra onde o vento sussurrava histórias de grandes impérios e a poeira do deserto cobria os sonhos de poder. Seu nome era Timur, mas o mundo o conheceria como Tamerlão, a fúria do deserto. Ele não era um descendente direto de Gengis Khan, o grande conquistador mongol, mas carregava em suas veias a mesma ambição ardente, a de restaurar um império que abalaria o mundo. Desde criança, sua vida foi uma preparação. Aprendeu a dominar o cavalo como se fosse uma extensão de seu corpo, a manejar a espada com uma precisão mortal e, acima de tudo, a observar. Ele observava os homens, seus exércitos, suas fraquezas e as oportunidades que ninguém mais via. Cada olhar, cada silêncio era uma peça em seu grande tabuleiro estratégico. O destino, no entanto, quis testá-lo desde cedo. Ainda jovem, em meio ao caos de uma batalha, Timur foi gravemente ferido. Sua perna direita ficou permanentemente enfraquecida e 2 dedos de sua mão se tornaram inúteis. Para qualquer outro homem, seria o fim de uma carreira militar, um sinal de derrota. Mas para Timur, foi o início de sua lenda. O inimigo havia roubado sua agilidade física, mas não conseguiu tocar sua ambição. Pelo contrário, a ferida se tornou sua marca, e a marca se tornou um símbolo. Timur, o coxo. O coxo que faria o mundo se ajoelhar. O deserto moldou seu corpo. A política, com suas intrigas e traições, moldou sua mente. Mas o poder consumiu sua alma. As tribos turco-mongóis viviam em um estado de conflito constante, uma guerra de todos contra todos. Timur percebeu rapidamente uma verdade brutal. A ordem e a violência andavam de mãos dadas. Com paciência e astúcia, ele começou a tecer sua teia. Passo a passo, conquistou aliados, eliminou rivais e se posicionou como o líder que todos temiam, mas que também eram forçados a respeitar. Ele não pedia lealdade, ele a tomava à força. Quando finalmente assumiu o controle da região, Timur não perdeu tempo. Ele forjou um exército como nunca antes visto. Uma máquina de guerra que combinava a disciplina férrea dos mongóis, a velocidade estonteante da cavalaria turcomana e uma brutalidade que era só sua. Era uma força capaz de se mover com a rapidez de uma tempestade de areia, atacando antes que seus inimigos sequer soubessem que a guerra havia começado. E seu primeiro objetivo era claro e direto: dominar toda a Ásia Central. Cidade após cidade, povo após povo, o exército de Timur avançou como uma praga. Suas campanhas eram um espetáculo de velocidade e violência. Aqueles que ousavam resistir não enfrentavam apenas seu exército, mas sua ira pessoal. E aqueles que se rendiam, bom, muitas vezes o destino não era muito diferente. Porque Timur não queria apenas vencer. Ele queria que o mundo inteiro se lembrasse, por gerações, que tinha sido ele o vencedor. E o mundo, de fato, lembraria. Sua fama começou a se espalhar como um incêndio. Os relatos que chegavam de suas conquistas eram aterrorizantes. Diziam que por onde Timur passava, as cidades simplesmente desapareciam do mapa. Que seus exércitos não deixavam para trás ruínas, mas um silêncio profundo e absoluto. Um silêncio que ecoava o mais puro medo. Quando ele se voltou contra o poderoso Império Persa, encontrou uma resistência feroz. Mas para Timur, a resistência era apenas a matéria-prima para a sua glória. Shiraz, a cidade dos poetas, caiu. Isfahan, uma das joias do mundo islâmico, também caiu. E quando a população de Isfahan tentou se rebelar, Timur ordenou algo que chocou até mesmo seus generais mais endurecidos: a construção de torres feitas com os crânios dos revoltosos. Aquilo não era um ato de fúria descontrolada, mas de estratégia calculada. Timur sabia que a crueldade, quando usada de forma teatral, podia ser uma arma mais afiada do que qualquer sabre.
Seu império logo se estendeu como uma sombra sobre o Oriente. Mas para um homem como Timur, o horizonte estava sempre mais longe. Ele queria mais. Seu exército marchou para o norte, para o território gelado da Horda Dourada. O confronto contra Toktamish, que um dia fora seu aliado, foi selvagem. 2 gigantes colidiram em batalhas que deixaram um rastro de cidades devastadas e campos ensanguentados. Mas Timur era paciente, frio e calculista. Ele esperou, desgastou seu inimigo e, no final, Toktamish também caiu. Mas o auge de sua carreira de sangue e conquista ainda estava por vir. A Índia, uma terra de riquezas fabulosas e cultura milenar, aguardava. Timur atravessou montanhas intransponíveis, desertos áridos e regiões inóspitas, guiando seu exército até o coração do sultanato de Delhi. Lá, um desafio único o esperava. Elefantes de guerra, verdadeiros tanques vivos cobertos de aço e treinados para esmagar exércitos inteiros. Mas Timur não se intimidou. Ele usou sua genialidade tática para transformar a maior força de seu inimigo em sua maior fraqueza. Ordenou que seus homens amarrassem fardos de feno nas costas de camelos, ateassem fogo e os enviassem correndo em direção às linhas inimigas. O caos foi imediato. Os elefantes, aterrorizados pelo fogo, enlouqueceram. Eles se viraram e pisotearam suas próprias tropas, abrindo caminho para a cavalaria de Timur. Delhi caiu. E mais uma vez, a marca de Tamerlão ficou gravada não apenas nas muralhas da cidade, mas no destino de seu povo. Após subjugar a Índia, Timur voltou-se para o maior rival de seu tempo, o Império Otomano. E para enfrentar seu sultão mais poderoso, Bayazid, cujo apelido era o Relâmpago, devido à rapidez de suas vitórias. A Batalha de Ankara, em 1402, foi um choque entre titãs, um duelo que definiria o futuro de 2 impérios. Timur usou uma combinação magistral de inteligência, paciência e guerra psicológica. Ele manobrou seu exército, cercou o inimigo, cortou suas linhas de suprimento e água, desgastando a moral e a força dos otomanos sob o sol escaldante. E quando percebeu que o orgulho de Bayazid estava ferido e seu exército exausto, ele atacou com uma fúria devastadora. O resultado foi uma vitória total. Bayazid, o Relâmpago, foi capturado. Humilhado publicamente, disse que foi mantido em uma jaula como um troféu de guerra. A notícia da queda do sultão otomano se espalhou e a Europa inteira tremeu. O homem que eles viam como a maior ameaça ao continente havia sido derrotado, mas por um conquistador ainda mais temível. Nesse ponto, Timur não era mais apenas um conquistador. Ele era uma força da natureza. O terror tinha um nome, e o nome era dele. Seu império se estendia da Índia ao mar Mediterrâneo, do Oriente Médio até as fronteiras da Rússia. E mesmo assim, ele não estava satisfeito. Seu olhar, insaciável, estava agora voltado para o leste, para a China. O mesmo destino que Gengis Khan sonhara alcançar, o prêmio final. Timur reuniu seu maior exército, planejou sua maior campanha, sua última e definitiva ambição. Mas o deserto, que o havia moldado desde o início, agora vinha reclamar sua dívida. Em pleno inverno, durante a marcha para a China, uma febre o atingiu. O conquistador que havia derrotado reis, impérios e nações inteiras, o homem que construiu torres de crânios, foi derrotado por algo invisível, algo que nenhuma espada poderia cortar. Timur morreu aos 68 anos, deixando para trás um legado feito de glória, sangue e medo. Seu império, tão vasto e poderoso, se fragmentou quase que imediatamente após sua partida, porque o império era ele. Timur era o coração da máquina, e sem ele nada poderia se sustentar. Mas a história não o esqueceu. Como poderia? Não se esquece de um homem que reescreveu os mapas do mundo conhecido, que dobrou a vontade de reis e sultões, que ergueu monumentos de glória e terror,
e que fez o mundo tremer com a simples menção de seu nome. Tamerlão, Timur, a Fúria do Deserto. Obrigado por assistir. Se você gostou desta jornada pela história, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima!